Capítulo 572, Velocidade de ataque extrema. Tradução, do Corã Revisão, 0. Os insetos de ouro demoníacos uivaram, seus ferrões vibravam enquanto rasgavam o ar. Essa imponente aura foi chocante para todos. Lin Ming olhou para Hong Zung. Suas feições estavam maliciosamente retorcidas, antecipação em seus olhos enquanto os insetos de ouro demoníacos haviam formado um escudo atrás dele. Lin Ming zombou. O corpo dos insetos de ouro demoníacos eram certamente duros e inflexíveis, mas o escudo formado por eles certamente não era o mesmo. Dando um passo para trás, o trovão da lança divina do cometa roxo subitamente convergiu sobre si mesmo. O relâmpago de 3 cores formou uma lança de trovão, fundindo-se perfeitamente com a lança divina do cometa roxo. Com o apoio do bambu espiritual elétrico violeta, a potência desse ataque atingiu o limite. Conceito do trovão, perseguindo o trovão. A figura de Lin Ming desapareceu instantaneamente. Lança e homem se tornaram transformando-se em um relâmpago ardente, avançando em frente. O ataque dos insetos de ouro demoníacos naturalmente falhou. Naquele momento, o som em si parecia ter sido engolido. Lin Ming se tornou um mestre lanceiro inigualável. Ele se tornou a lança e a lança se tornou ele. Lin Ming se transformou em uma luz elétrica que apunhalava o escudo feito pelos insetos de ouro demoníacos. A velocidade desse ataque foi simplesmente muito grande. Mesmo muitos dos artistas marciais presentes não conseguiam ver o que havia acontecido. Tudo o que viram foi um relâmpago ofuscante e o som de algo se quebrando. Dezenas de insetos de ouro demoníacos foram atirados para trás. Hong Zung ficou ainda mais chocado. Dando um grito alto de surpresa, seus olhos se arregalaram. Ele agarrou sua lança soberana, tentando se defender com ela. No entanto, já era tarde demais. Puff! Com um som leve, toda a energia que Hong Zung reuniu havia sido arruinada. Ele ficou ali, imóvel como uma estátua, mas Lin Ming já havia aparecido instantaneamente a centenas de pés de distância, como se tivesse se teletransportado para lá. Zizi! A luz elétrica ainda brilhava no corpo de Lin Ming. O brilho deslumbrante que a lança divina do cometa roxo transmitia fazia ficar difícil olhar diretamente para ela. Como a velocidade do ataque foi muito rápida, uma fissura de centenas de pés de comprimento aparecera no chão atrás de Lin Ming. Quanto a Hong Zung, seus olhos estavam opacos e seu corpo estava rígido. Ele ainda mantinha sua postura de empunhar sua lança, a lança soberana em suas mãos no meio do caminho. Na frente dele, um buraco do tamanho de um grande ovo apareceu no escudo de insetos de ouro demoníacos. Lá, vários insetos de ouro demoníacos haviam desaparecido. Este buraco, se fosse observado, se estendia diretamente até a garganta de Hong Zung. No centro da garganta de Hong Zung havia um buraco parecido. Passou completamente por sua cabeça, saindo pelas costas. Toda a carne e pele ao redor desta área tinham sido chamuscada e carbonizada. Os ossos de sua garganta se despedaçaram, quebrados com um único golpe. Lin Ming não havia perfurado diretamente pelos insetos de ouro demoníacos, em vez disso, apontou para onde eles se ligavam uns aos outros. Uma vez que ele destruiu esta conexão, eles naturalmente foram desviados pelo ataque. Embora os insetos de ouro demoníacos tivessem um corpo rígido, as áreas que eles se conectavam não era tão forte. A habilidade defensiva dos insetos de ouro demoníacos estava em sua capacidade de separar uma parte de si mesmos para formar um escudo em volta do artista marcial, usando esse escudo para se defender de ataques. Mas, se um ataque excedesse o tempo de resposta desses insetos de ouro demoníacos, então simplesmente não havia nada que eles pudessem fazer a respeito. Depois de atravessar o escudo de insetos de ouro demoníacos, a lança de Lin Ming havia perfurado a garganta de Hong Zung. Não havia chance de ele resistir. Isso foi muito rápido.
Sua técnica perseguindo o trovão se fundiu com o conceito do trovão, bem como a arte da alabarda da grande desolação. Este foi um ataque que Lin Ming despejou toda a sua força de vontade e todo o seu potencial físico. Entre todos os ataques de Lin Ming, este era o ataque mais rápido. Com relação ao poder das leis, a velocidade do trovão era ainda mais rápida que a do vento. Lin Ming não queria revelar esta carta na manga, mas comparado a queimar o sangue da fênix ancestral ou usar os 8 portões internos escondidos, a técnica perseguindo o trovão era a habilidade mais adequada. Os artistas marciais nos arredores não tiveram tempo para reagir. Na verdade, a maioria deles nem tinha visto o que tinha acontecido. Eles só viram o clarão do trovão e Lin Ming parecia ter se teletransportado a centenas de pés de distância. Quanto a Hongzong, um buraco apareceu de repente em sua garganta. Hongzong, ele morreu. Hongzong estava ganhando há pouco, mas em um piscar de olhos, sem mesmo passar o tempo de uma respiração, o fluxo da batalha mudou completamente. Foi mais rápido do que se podia reagir. Quando Lin Ming se defendeu contra a supressão do santuário celestial de Hongzong, as pessoas já esperavam que Lin Ming vencesse. Mas ninguém pensou que ele iria ganhar tão rapidamente, com um movimento surpreendente que levou menos de um segundo. Que ataque incrivelmente rápido! Sua velocidade se aproxima de um limite terrível. Se eu lutar contra Lin Ming no futuro, devo tomar cuidado com esse movimento. No momento do ataque, pareceu como se ele tivesse rompido o vazio em si. Um ataque surpresa pode atingir o melhor e maior efeito. Se outros estivessem preparados, naturalmente não teria a mesma eficiência. Na arena, Mukgu soltou um suspiro de alívio. Ele sorriu com tristeza e balançou a cabeça. Ele ficou preocupado por nada. Talvez, este não seja o limite de Lin Ming. Lin Ming é alguém que sabe o que está fazendo. Quando ele estava no segundo andar, ele ainda não tinha compreendido esse ataque. Mas, depois de 8 meses de reclusão a portas fechadas e depois de passar mais 2 meses no terceiro andar, ele conseguiu compreendê-lo. Isto era um total de 10 meses. Se Lin Ming não tivesse feito um enorme progresso, então por que ele sairia? O cadáver de Hongzong caiu onde estava. Mas, quanto àqueles insetos de ouro demoníacos, eles continuavam a zumbir no ar. Sem o controle consciente de Hongzong, eles flutuavam sem propósito. A mente de Lin Ming raciocinou rápido. Ele estendeu a mão e tirou a bolsa de insetos espirituais na cintura de Hongzong. Entrem. Era originalmente impossível para Lin Ming controlar esses insetos de ouro demoníacos. Mas agora, já que haviam perdido todos os seus comandos e propósitos, ele poderia facilmente aproveitar e pegar todos eles. Com um aceno de mão, dezenas de insetos de ouro demoníacos voaram para dentro do saco de insetos espirituais. Você está procurando a morte. Na arena, Kai Yang explodiu com raiva total. Volsh! Sua figura brilhou no palco da arena. Uma espada afiada deixou sua capa, cortando em direção a Lin Ming. Milímetro. Os olhos de Lin Ming brilharam com uma luz fria. Ele ativou o rock dourado quebrando o vazio, instantaneamente desaparecendo. Bang! O metal rangeu ferozmente. Kai Yang tinha feito um buraco na arena. Lin Ming recuou várias dúzias de pés. Ele sacou a lança divina do cometa roxo, a ponta da lança direcionada diretamente para Kai Yang. Parem! Um árbitro vestido de preto resmungou friamente, aparecendo no centro da arena marcial. Durante uma partida, ninguém pode interromper. Caso contrário, você estará violando as regras da Torre Polaris Divisora de Céus. Kai Yang respirou profundamente. A Torre Polaris Divisora de Céus tinha regras rígidas que não podiam ser violadas, nem mesmo os lordes superiores eram exceções. Ele suprimiu a densa intenção assassina em seu coração e gritou friamente: rapaz! Entregue aquela bolsa de insetos espirituais. Hilário!
Os cantos dos lábios de Lin Ming se abriram em um sorriso zombeteiro. Se eu matar alguém, então todas as suas posses pertencem a mim. Além do símbolo de entrada da cidade, tudo é meu. Estas são as regras da Torre Polaris Divisora de Céus. Me diga exatamente o que eu fiz de errado. Porque eu deveria te dar alguma coisa. Você queria usar alguém para me matar, mas agora que ele morreu, eu tenho que dar isso de volta para você. Existe realmente algo assim tão bom? Você? Os olhos de Kai Yang brilharam com uma luz fria. Boa. Você é muito bom. Com um aceno de manga, o hobby de Kai Yang ondulou. Com um leve zumbido, os insetos de ouro demoníacos restantes no ar voaram completamente para o lado de Kai Yang. No entanto, quanto aos os insetos de ouro demoníacos da bolsa de insetos espirituais de Lin Ming foram separados em um espaço diferente, eles não puderam receber as ordens de Kai Yang, então era naturalmente impossível que eles voltassem para ele. Lin Ming não conseguiu impedir isso. Ele não tinha a capacidade de controlar os insetos de ouro demoníacos. Lin Ming olhou para o árbitro, dizendo friamente: Senhor árbitro, de acordo com as regras da Torre Polaris Divisora de Céus, não são todas essas coisas meus despojos de batalha. A expressão do árbitro estava sombria. Ele hesitou por um momento, mas permaneceu em silêncio. Lin Ming. Você é muito mais ganancioso do que uma cobra. Você também quer isso? Sonhe. O coração de Kai Yang estava cheio de uma raiva ardente. Lin Ming olhou friamente para Kai Yang, sem falar. Neste momento, a troca de palavras era inútil e a luta também era proibida. Nesse caso, ele também não precisava falar. Todos puderam ver a verdade. No futuro, tudo seria resolvido dentro da arena. Lin Ming, é melhor você não sair das zonas em que combate é proibido nem a metade de um passo. Caso contrário, farei você sofrer até sua morte. Kai Yang impiedosamente cuspiu. Ele não estava mais disposto a permanecer na arena marcial por mais tempo. Ele saiu rapidamente. Depois que Kai Yang saiu da arena marcial, todos ficaram em silêncio, sem se atreverem a fazer barulho. A atmosfera estava fria. Mas, na verdade, havia algumas pessoas sussurrando. Aquele que emprestou os insetos de ouro demoníacos a Hongzong era Kai Yang. Agora que Hongzong está morto, é completamente razoável para Lin Ming levá-los. Ele queria emprestar uma faca a alguém para matar outra pessoa, mas depois dele ser derrotado, ele ainda queria a sua faca de volta. Existe tal verdade neste mundo. Kai Yang é muito presunçoso. O que ele pode fazer sobre isso? Lin Ming é apenas um recém-chegado, mas Kai Yang é um subordinado de um lorde superior. Se ele pode aguentar isso, então ele deve. Sem mencionar que Lin Ming também obteve várias dezenas de insetos de ouro demoníacos. Mas se ele quisesse criá-los, não seria uma tarefa fácil e simples. Lin Ming ignorou a discussão na plateia. Ele removeu o anel espacial de Hongzong, bem como sacudiu o dedo, enviando o trovão do demônio exterminador de sangue para o corpo de Hongzong para atrair sua essência de sangue, condensando-a em um selo sugador de sangue. Neste momento, a energia infernal de Hongzong também invadiu o corpo de Lin Ming. Essa era a energia infernal de um demônio celestial de 6 asas. A densidade dessa energia era extremamente alta. Depois que ela se dirigiu para o corpo de Lin Ming, a tatuagem do demônio celestial em seu braço lentamente se tornou cada vez mais clara. Os 3 primeiros pares de asas já estavam condensados, mas o quarto seria muito mais difícil. Depois de absorver a enorme quantidade de energia infernal de Hongzong, o quarto par de asas de Lin Ming estava menos da metade condensado. Este era o mesmo que um demônio celestial de 6 asas. Quando o quarto par de asas estivesse completo, ele seria um demônio celestial de 8 asas. Depois de se tornar um demônio celestial de 8 asas, sua velocidade em praticar métodos de cultivo dos caminhos demoníacos aumentaria para outro nível.
Vários funcionários entraram no palco e ergueram o cadáver de Hongzong. O árbitro sorriu embaraçosamente para Lin Ming e disse: "Parabéns pela sua vitória." Hongzong originalmente tinha uma sequência de vitórias de 95 vitórias. Depois de matá-lo, você deve obter uma sequência de 10 vitórias. Mas, como a disparidade de sua sequência de vitórias e a de Hongzong é grande demais, sua sequência de vitórias é tirada diretamente da dele, menos 30. Agora, sua sequência total de vitórias é 65. Ao mesmo tempo, você também obteve 9 pontos de abate ao acabar com a sequência de vitórias, bem como outro ponto de abate por alcançar uma sequência de 60 vitórias. Este é um total de 10 pontos de abate. A sequência de vitórias de Lin Ming estava originalmente em 52. Depois de obter uma sequência de 10 vitórias consecutivas de Hongzong, chegou a 62. Como sua sequência de vitórias era inferior a 65, subiu para essa quantia. Após essa partida, você pode cultivar por 2 meses. Se você não sair neste tempo durante a sua reclusão fechada, precisará compensar as partidas que perdeu em um dia. Eu respeitosamente parabenizo o jovem herói Lin e lhe desejo um futuro brilhante. O árbitro disse com um sorriso. Eu compreendo. Lin Ming respondeu levemente. Ele se virou e saiu, caminhando em direção à área de treino. O terceiro andar da Torre Polaris Divisora de Céus tinha novos artistas marciais entrando a cada mês, assim como artistas marciais desaparecendo a cada mês. Essas pessoas podiam ter morrido ou podiam ter ido embora. Se eles saíram ou não, era uma escolha que eles poderiam fazer a qualquer momento. Mas, na verdade, havia um grande número de artistas marciais que estavam dispostos a arriscar suas vidas para ficar dentro da Torre Polaris Divisora de Céus. Isso era pela pressão e pelos recursos de cultivo oferecidos pela Torre Polaris Divisora de Céus. Esse ambiente de prática era exclusivo na Torre Polaris Divisora de Céus. Desta vez, Lin Ming foi para outra área de treino. Isso era, para a área do conceito do fogo.